muito grato por esse dom que Deus me deu, de poder ajudar o próximo dessa forma. E realmente a oftalmologia ela tem essa peculiaridade, né? De você... Ela permite, né? Você dá uma qualidade, uma condição de vida. A gente já operou em aldeia indígena. Nossa, a gente, assim... Começando mais um Café com o Rimon. Eu, Rimon, do Grupo Mediata. E eu vou iniciar o Café com o Rimon dessa semana de forma diferente. Nós temos recebido muitos feedbacks positivos do público que tem nos assistido através das mídias, das nossas páginas e do canal do YouTube. E é uma grande satisfação porque ficou a cada quinzena, semana, o pessoal perguntando quem vai ser o próximo, quem vai ser o próximo. E os nossos convidados, eles têm sido assim de uma contribuição e colaboração, além do lado profissional, que eles têm conhecimento, passando para outros empresários, eles são pessoas que têm contribuído bastante aí para agregar valor, gerar conhecimento. Então, quero agradecer a todos. Eu, Rimon, do Grupo Mediata, o Heron, da Marketing Fio, que cuida da parte de imagem, produção, e o Júnior, da Matrimonial, que cuida dessa qualidade extrema aqui do nosso som. Então, muito obrigado, meninos. E agora eu vou apresentar o meu convidado especial, Dr. Cauém Calfa, do Hospital de Olhos, aqui do Alto Tietê. Prazer recebê-lo. Prazer, irmão. Muito obrigado pelo convite. Eu te conheci há uns 13 anos atrás. Talvez até um pouco mais. Até um pouquinho mais, né? Um pouco mais, Então, o senhor Juliano Filipelli... Foi. Ele falou assim para mim um dia, me ligou, falou, olha, tem o namorado da minha neta, ele vai casar e precisa de uma força. Foi isso mesmo. Numa situação complicada. Você precisa ajudar ele, Rimon. Eu falei, claro, Juliano, vamos ajudar. E sabe o que me chamou a atenção? A sua objetividade naquela época. Eu vou contar essa história, mas você vai entender aonde que eu quero chegar. Por ser um recém-formado, né? Você estava recém-formado, iniciando uma vida profissional. Foi. Com pouca idade, você já mostrava certeza naquilo que você queria. Você falou para mim assim, olha, estou precisando fazer um financiamento imobiliário do meu apartamento. E é uma burocracia total, você me ajuda? Falei, claro, é o nosso trabalho, vou te ajudar. E eu lembro, a gente nem se encontrou. Lembra disso? Foi, resolvemos tudo por telefone. Tudo por telefone. Mas ali eu percebi que você tinha um lado empreendedor. Muito, assim, fora da curva. E por que eu estou contando essa história? Porque você foi muito corajoso em trazer o Hospital de Olhos aqui para Suzano. A gente tem aqui o Alto Tietê. É o primeiro hospital de olhos aqui da região? Primeiro hospital de olhos da região. Então, e você escolheu exatamente Suzano. E eu acredito que você acertou na cidade. Porque Suzano sempre acolheu novos empresários. Se você puder contar um pouquinho do Hospital de Olhos, vai ser legal aqui para o público conhecer. Foi um pouco ao acaso, né? Mas talvez nem tão ao acaso. Na verdade, primeiro de tudo, eu queria agradecer você pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Eu achei muito bacana. Eu acho que
essa de você colocar, né, trazer as pessoas que também têm, não só fazem a diferença, mas também têm essa afinidade com você em Sim. muitos aspectos, né? Sim. Isso é bem legal. Você é um cara que construiu grandes amizades e eu sou testemunha disso. Não tanto tempo na família, mas Sim. com certeza dentro da família. Eu sou amigo de longa data do seu sogro. É, estranho meu falar sogro, sabe por quê? O Marcelo é tão jovem, cara. Como é que... Parece mais jovem que eu, irmão. Marcelo, olha... Tá conservado, um abraço né? forte pra você, conservado. Cara. Tá com pouco problema, aí ele fica com essa cutis aí. Ele tá isso, muito... aflora pra cutis. Tá. Marcelo, um beijão pra você, cara. Beijo, Marcelo. Quem sabe você não senta aqui também, o próximo, viu? É o você próximo. Tem muito a agregar. É o próximo. E aí, quando a gente, na verdade, numa conversa, essa parte de ser... Eu sempre fui um cara bem objetivo, apesar de ser libriano, e aquele libriano raiz mesmo. Eu vou sair de casa, que roupa que eu vou, eu não consigo escolher entre uma calça jeans ou um tênis. Sim. Mas eu sempre tive muito claro para mim os meus objetivos com relação à minha vida pessoal e profissional. Então, assim, foram poucos os momentos que eu me vi perdido e falando assim, cara... não sei o que fazer. Não sei o que fazer, exatamente. Você sempre teve objetivos e foi atrás. Assim, para mim sempre foi uma coisa natural. Sim. Sempre bem orgânico isso. Não era uma coisa que eu simplesmente seguia um objetivo. Então, o objetivo naquele momento era comprar um apartamento. Sempre fui muito independente. Meu pai e minha mãe me criaram dessa forma, com Legal. uma independência muito grande. Me deram tudo, sabe? Assim, faziam você para tudo. Faziam assim das tripas coração mesmo, para poder me dar tudo. Mas o mais importante de tudo é que eles me deram, me criaram como um bom cidadão. Legal. Eu me considero um bom cidadão. Então, eu sempre fui muito objetivo nessa parte. Então, a parte profissional, tive alguns, sabe, no meio do caminho ali, na parte de colégio, você é médico ou não, né? Aquela coisa, porque eu ainda acho que com 18 anos de idade, você é muito novo para decidir o que você vai ser para o resto da vida. Sim. Né? Mas eu consegui me achar exatamente aquilo que meu coração me guiou. E quando a gente fez a aquisição do apartamento, que você me ajudou naquela época demais, foi exatamente isso. Eu sabia o que eu queria, não queria depender de ninguém. Isso para mim é uma coisa muito... Você é uma pessoa tão jovem, ele já estava decidido o que ele ia fazer. Aliás, você já tinha acabado de se formar. Já estava com a futura esposa escolhida. Olha isso. E já escolheu onde quer morar. Com 23, 22? 23 anos. 23 anos. Então, e aí agora é só alegria. Só curtir. Eu sempre plantei para colher os frutos, e os meus frutos sempre foram de forma, sabe, a curto e médio prazo. Então, graças a Deus, tudo na minha vida caminhou dessa forma. Que e legal. Até hoje deu muito certo. Você trabalhou muito tempo no SEMA, né? Muito. Você adquiriu muita bagagem. Sou filho do SEMA, eu devo muito. Que é uma referência hoje em cuidados assim, com certeza a América Latina, se não o maior hospital oftalmológico da América Latina, um dos maiores, e eu arrisco dizer aí que um dos maiores do mundo. Legal. Com relação a volume, com relação a... O Brasil, ele é uma referência hoje em medicina, né? Muito. O SEMA, sim. Podemos dizer medicina ocular? Medicina ocular, a parte de oftalmologia, a parte de otorrino também é muito forte no SEMA. Ele é um serviço especializado nisso, né? Então, assim, tudo quanto foi tipo de doença, de patologia, sabe, de cirurgia. Essa parte cirúrgica, para mim, pesou demais, porque é o volume cirúrgico, né? E para quem tem esse tino, né, de cirurgião, nessa coisa que eu sempre soube, na verdade, que também queria ser cirurgião. Para mim, era uma prática que eu gostava, sempre gostei. E o SEMA sempre me deu um material humano
para poder desenvolver isso. Que legal. Então, assim, foi... O Hospital de Olhos, você está à frente do hospital, Sim. junto com o Dr. Humberto. Isso, seu meu sócio de longa data. Legal. E eu percebi, eu fui na inauguração, aliás, há 1 ano e meio quase atrás. 1 ano e 5 meses. E eu percebi também que recentemente eu estive lá, vocês ampliaram bem o leque de serviços, inclusive cirurgias tá a todo vapor. Você é especialista em cataratas, né? Eu sou especialista em catarata e retina. E retina. Né? E retina, isso. Então, a parte de diabetes, de fundo de olho, né? Que é a questão, acho que é mais importante na oftalmologia ali, essa prevenção de cegueira, Sim. passa por diabetes, passa por glaucoma, passa por catarata, né? Então, eu tenho essas subespecialidades em catarata e retina, Dr. Humberto em catarata e córnea, e a gente também fez algumas coisas, a parte estética também hoje a gente faz, Sim. parte de plástica ocular, a gente faz hoje todas as cirurgias, acho que praticamente todas as cirurgias dentro dessa sub-oftalmologia. Legal. Tudo. Nós temos também um trabalho que você faz de cirurgias pelo Brasil, que você acabou de falar aqui para mim. Então você também tem um lado social, assim, que você se preocupa muito. Até esses dias você brincou um pouquinho, falou, olha, não repara que às vezes eu perco a pontualidade, né? Mas eu dou muita atenção para o cliente, não é isso? Você, às vezes, a consulta passa do horário eu sou muito conversador. Eu gosto de conversar, eu gosto de entender, eu gosto de tentar tratar o paciente como um organismo total, né, geral, né, não só com um olho. Né? Então, eu tenho tabelinha para os meus pacientes diabéticos, para eles fazerem controle da diabetes, me trazer. Eu regulo remédio de diabetes, regulo remédio de pressão. Você vai além do que é a sua... Eu gosto. Que legal. Eu acho que o ser humano é uma unidade, né? Então, quando uma coisa ou outra sai um pouco da engrenagem ali, que acabam causando algumas patologias. E eu acho que a maior patologia que a gente tem é a atenção, né? Sim. A falta de atenção, ainda mais que a gente lida com... A cura começa pela empatia, né? Não, pela doutor? empatia, exatamente. Se colocar no lugar do paciente é o primeiro quesito para que as coisas dêem certo. Se você não se colocar no lugar do paciente e entender, não só entender a queixa, mas acolher o paciente, perguntar para ele o porquê daquele sintoma, 70% dos nossos pacientes são idosos, né? E o idoso tem essa parte, né, de atenção. Ele necessita muito disso. Cara, e é uma coisa também muito, tanto minha como do Dr. Humberto, é nosso. A gente gosta de conversar. Se você for no hospital, a gente não tem uma queixa de um paciente, às vezes atrasa um pouquinho mais, uma consulta, tudo a gente tenta ser muito pontual, até por isso que a gente coloca aí os horários bem estendidos para cada consulta. Sim. Não faço consultinha de 10 minutos, não. Eu vou sentar, eu vou conversar meia hora, 40 minutos. Então eu coloco esse espaço para poder acolher o paciente. Que bom. Uma curiosidade que eu queria também, é uma curiosidade minha. O cuidado com os olhos começa com qual idade? Do nascimento. Nasceu... Existe a possibilidade de um acompanhamento até já... Sim, isso é essencial. Mas a gente tem alguns protocolos hoje em dia que já são bem estabelecidos em maternidades, né? Quando o bebê nasce, Sim. Que é o exame de reflexo vermelho, que chama, né? Tem um caso bem emblemático aí, que é da filha do Thiago Leifert, né? Retinoblastoma, que é um dos principais cânceres aí oculares em criança, né? E desenvolveu esse câncer. E aí, isso daí você consegue pegar de forma precoce, fazendo um examezinho de fundo de olho, né? Um reflexo vermelho e um exame de fundo de olho até os 2 anos de idade. Hoje a gente tem alguns aparelhos que, não só o reflexo vermelho, que isso ajuda bastante,
Mas a gente tem alguns aparelhos hoje em dia que conseguem fazer uma foto do fundo do olho de criança. São aparelhos portáteis, inclusive a gente tem isso no hospital. Então a criança ela não sai só com um exame de fundo de olho ou com um reflexo, que é um exame superficial, mas que ajuda muito a fazer o diagnóstico, mas ele sai também com uma foto do fundo do olho. Então eu costumo falar para o paciente até os 2 anos de idade que faça essa foto do fundo do olho. É um examezinho super simples de fazer, bem tranquilo, indolor para a criança. E aí você tem isso documentado para poder acompanhar a evolução da criança. Vai criando um histórico do paciente. Exatamente, é importantíssimo. Aí depois vem a parte escolar, né? Aí a gente entra em refração, né? O refracional, miopia, hipermetropia, exato. Vamos dos 4 anos de idade até os seus 13 anos de idade, né? Que essa fase eu tive miopia nesse período, a partir dos 8. É a fase escolar, onde a criança exige mais do olho. Hoje, né? Principalmente hoje, essa geração aí celular, tablet, tela, existe projeção aí para 50% da população mundial em 2050 ter miopia. Exatamente por causa de tela. Na minha época eu falava hereditário. Não tem a ver? Tem um fator. Tem um fator hereditário. Mas também tem o fator fatiga. Com certeza. Tem o fator ambiental também, que isso influencia bastante. Você tem a inibição de alguns hormônios causados pela tela. E esses hormônios fazem com que o olho pare de crescer. Que nada mais é do que um olho maior, miopia, um olho menor, hipermetropia, e uma irregularidade nas estruturas do olho, que é o astigmatismo. Então, essa parte até os 40 anos de idade, depois entra a presbiopia, né? Que aí é a vista cansada, aquela coisa do braço curto. Então, o paciente dos seus 4 anos de idade, nessa fase escolar, até os seus 18, 19 anos de idade, é importantíssimo, pelo menos uma vez por ano, dar uma olhada, ver se tem alguma alteração de erro refracional, porque eu costumo falar que o óculos ele é um instrumento para fazer você enxergar melhor desde que você tenha queixa. Tem gente que o mundo se baseia a 2, 3 metros e tem um grau alto de miopia, mas não quer usar um óculos, mas em algum momento vai precisar de um óculos. E essa correção ela é essencial exatamente para você conseguir fazer as tarefas do seu dia a dia. Vamos supor, essa pessoa que passa o dia inteiro no computador, que tem 2 graus de miopia, mas a hora que vai assistir uma televisão, fica apertando o olho, fica ali incomodado. Fica fechando para enxergar melhor. Mas na hora que tiver que pegar um ônibus, não vai conseguir enxergar. Não vai conseguir enxergar. Então é esse momento que vai colocar. Doutor, depois dos 18, qual os cuidados que a gente tem? A idade chega a 20... Dos 18 aos 30? Até os 30 anos, né? Nessa fase dos 13, mais ou menos, 12, 13 anos de idade, até os seus 18, 20 anos de idade, muito importante essa parte da refração, essa correção, né, do grau, né? E é muito importante também começar a fazer uma avaliação de córnea, né? Essa parte da pré-adolescência e adolescência, até o início da fase adulta, é onde você começa a ter a maior incidência de ceratocone, né? Ceratocone é uma doença de córnea que é importantíssima fazer um diagnóstico. Ela aparece depois dos 18? Normalmente antes. Normalmente ela vai dos seus 12, 13 anos de idade até os seus 20 anos de idade. Então, nesse período, além da refração, né, além do grau, é importantíssimo fazer uma avaliação de córnea. Fazer uma biomicroscopia, uma avaliação ali de rotina mesmo. E aí, depois dos seus 20 e poucos anos de idade, até os 30 anos de idade, importantíssimo acompanhar a parte de evolução visual, se tem algum erro refracional também. Na verdade, o erro refracional ele entra da parte pré-escolar até o final da vida. Tá? Aí você começa a introduzir algumas características, né, em cada faixa etária. Então, aí você coloca um examezinho de fundo de olho depois dos 30 anos, 35 anos de idade, uma tonometria, que é o exame da pressão do olho, tá? Ver se tem alguma característica, característica hereditária até também, se o paciente tem
alguém na família com esse tipo de problema, glaucoma, né? E aí depois dos 40 anos de idade, aí começa aquele enfraquecimento da musculatura que começa a presbiopia, a vista cansada. Vista cansada. Para alguns pacientes demora começa um pouquinho mais. Dos 40, exatamente. 50. E para alguns depende muito da estrutura do olho, do grau que ele tinha anteriormente, se ele passou por algum procedimento, mas um olho, vamos dizer assim, um olho virgem, um olho hemétrope, que não desenvolveu nenhum tipo de durante esse período até os seus 40 anos de idade, todo mundo é candidato a começar a usar um óculos de perto. Tá? Tem gente que é um pouco mais resistente, tem gente que consegue segurar um pouquinho mais, um pouco mais de tempo, mas não passa aí dos seus 42 anos de idade. Tá? Aí, hora de colocar um grauzinho para perto para auxiliar nessa parte. E aí depois, 45, 50 anos de idade, fundo de olho, sempre importantíssimo, tá? Isso aí começa a ter as doenças naturais, né, da degeneração do corpo, catarata. Depois dos 60 anos de idade, aí sim, pelo menos uma vez por ano, um exame de fundo de olho, tá? Normalmente associado pressão alta do corpo, pressão alta do olho, do glaucoma, associado a diabetes também. Então, todos esses exames, o olho é um órgão-alvo. Então, você consegue fazer diagnóstico de alteração pressórica, de pressão do corpo, consegue fazer também diagnóstico de diabetes através de um exame simples de fundo de olho. Às vezes o paciente chega no consultório falando que está oscilando a visão, que não está enxergando, ou que a visão baixou tem pouco tempo, e você questiona, se você tem diabetes, pressão, não tenho nada. Quando foi o último check-up? Faz um ano, mas estou ótimo. Aí você faz um exame de fundo de olho e você percebe que sim, existem, e aí você encaminha para o cardio, você encaminha para o endócrino, e aí você, oftalmologista, que teoricamente, né, não tem nada a ver com a história, você faz um diagnóstico de diabetes antecipado. E de pressão. Exatamente. Então é importantíssimo. Isso é interessante. Não é só fazer grau de óculos. Grau de óculos é um instrumento para fazer enxergar melhor, mas quem enxerga é a retina, quem enxerga é o fundo de olho. A conexão com o cérebro, quem dá é o fundo de olho. O resto que a gente tem são meios, que são a córnea, a lágrima, o cristalino, são meios transparentes que têm um poder para poder jogar a imagem na retina. Então, a parte nobre, retina e nervo. E é super importante hoje a gente prevenir, né? Demais. Porque... E pela facilidade que tem hoje, a pessoa não pode muito simples de alegar que não tenho informação, não sei. Mas é super importante a prevenção. Muito simples. Vamos fazer um bate-bola aqui, umas curiosidades. Visitar o oftalmo só quando estou com problema. É verdadeiro ou falso? Não deveria ser verdadeiro, né? Na verdade, isso é uma coisa que o brasileiro ele tem muito essa parte de remediar, né? Na verdade, a parte preventiva, né? A gente acaba esquecendo, correria do dia a dia. Né? Deu problema, ele corre para resolver. Mas é sempre assim, com tudo, né? Mas não deveria. Tá? A gente tem algumas doenças, como eu acabei de falar, do glaucoma, da pressão alta do corpo e da diabetes. Se você fizer um exame de rotina, uma vez por ano, você consegue prevenir degeneração macular nos pacientes mais velhos, mais idosos, alguns hábitos de vida que você vai conversar com o oftalmologista que podem fazer com que você tenha uma longevidade maior do seu olho, da sua visão, da qualidade da sua visão. Isso é uma coisa que não deveria ser verdade, mas nós batemos sempre nessa tecla. Uma vez por ano, pelo menos consultar. Vai lá, dá uma passadinha, vai dar uma conversada, verificar. Toma um café, entendeu? Lá com a conversa gente. Bem Exato, conversa. Ganhar peso prejudica a visão? Prejudica, na verdade, todo um contexto do corpo. Sim, seria a pressão. Sim, pressão alta, a diabetes. Né? A gente é uma engrenagem, né? Qualquer coisa que sai um pouquinho... uma máquina funcionando em sincronia. Exatamente. Qualquer coisa que sai um pouquinho ali, você pode ter, sim, alteração visual.
A Nadine, minha esposa, pediu para te perguntar. Ler dentro do ônibus ou veículo em movimento. Ela não consegue porque sempre tem tontura, dor de cabeça. É verdade isso? Algumas pessoas. Algumas pessoas Eu vou te têm. falar que é a maioria, mas isso tá mais ligado ao labirinto, né? O labirinto. Ao labirinto, exato. Quando você está dentro de alguma coisa em movimento, que você começa a ter que focar em alguma coisa próxima, ali uma leitura ou assistindo alguma coisa, o que faz uma regulação do nosso labirinto normalmente é o horizonte. Sim. Então você olhar para o horizonte te faz exatamente um equilíbrio desse labirinto. Então quando você está... Tem pessoas e pessoas, né? Claro. Sim. Né? Mas essa parte de você tentar enxergar aqui, fazer essa força para enxergar, teoricamente não a força do olho em si, mas essa concentração vai fazer com que o seu labirinto fique um pouco mais perdido. E muitas pessoas usam óculos de outras pessoas. Daqui, empresta um pouquinho que eu vou... Problema. É um problema. Normalmente essas pessoas... O que pode causar usar o óculos de outra pessoa? Normalmente essas pessoas são as pessoas que a gente chama de presbita, né? Presbiopia, que é a partir dos 40 anos de idade. Então a pessoa pega aquele óculos, pessoa com 40, 42 anos de idade, a gente normalmente tem um padrão para passar de grau para essas pessoas, né? Dos 40 aos 42, até uns 45 é um jeito, 45 a 50 é outro, né? E aí, o famoso óculos da farmácia. Isso. Pega o óculos do camelô, olha, melhorou. Fala, nossa, isso aqui é lindo e maravilhoso. E aí o paciente simplesmente pega um óculos de 3 graus, que é um grauzinho forte, relativamente, que é um grau que a gente passa aí para em torno de 55, 60 anos de idade. O paciente tem 40. E o que ele vai fazer é deixar o olho dele preguiçoso. Mais preguiçoso. Verdade. Porque o óculos de perto ele funciona como uma lupa. Então, quando você coloca uma lupa maior, você vai olhar e falar, nossa, isso daqui é vida. Só que aí o seu cérebro vai acostumar com aquilo e dificilmente você vai conseguir largar. A gente tem muito problema desses pacientes quando eles estão no consultório, que eles chegam lá, um paciente com 40 e poucos anos de idade, usando um grau de 3. Não, você pegou isso aqui? Comprei na farmácia e estou usando. Está usando faz quanto tempo? Faz 1 ano. Não consigo voltar. Não consigo passar. O paciente sai de lá com... O olho é um músculo. Parte do olho é um músculo. A lente natural do nosso olho, que é o cristalino, ele é composto por um músculo. Ele tem um músculo na parte periférica dele que faz o controle, né, do foco. Sim. Então, é como se fosse uma máquina fotográfica mesmo, né? Sim. Então, ele fica um pouquinho mais gordinho, ele fica um pouquinho mais estreitinho e isso ele vai jogando essa imagem para frente ou para trás, dependendo da posição que está a imagem do paciente. Miopia e astigmatismo. Dá para curar? Dá. Assim, a cura dá para corrigir. O erro refracional dá para corrigir. Tem cirurgia para isso. Em alguns casos... só óculos, dependendo do tipo de córnea, espessura de córnea, dependendo do tipo de grau também. Dá para corrigir, dá para curar. A correção. Tem alguns pacientes que têm uma estrutura de olho muito grande, são os pacientes que a gente chama de automíope. E aí você imagina que você pega uma bexiga, imagina um olho uma bexiga, e aí você começa a assoprar essa bexiga, e aí chega num ponto, essa bexiga, ela tá ali, não tão transparente, né? Aquela coisa que você consegue ainda ver. Mas conforme você vai enchendo essa bexiga, ela começa a ficar um pouco mais disforme e ela começa a ficar cada vez mais transparente, aquela borracha. Então, a retina, a estrutura do olho é basicamente isso. O olho míope é um olho grande, então o olho vai crescendo e nessa proporção ele vai crescendo também retina, nervo do olho, as estruturas, e tem algumas estruturas que não acompanham o crescimento. Uhum. Então, tem paciente que pode fazer uma cirurgia de correção e tem paciente que não pode. Tem paciente que tem a córnea fina, tem paciente que tem a retina muito fina. Então, assim, existe tratamento refracional, existe uma condição para deixar o paciente enxergando bem sem ser cirurgia. Que legal.
Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho do seu lado pessoal. Você tem alguns hobbies, tal. Um deles é andar de moto. Adoro. Né? Adora, né? E você faz um trabalho voluntário viajando pelo Brasil. Isso. Você viajou já o Brasil, assim, vários praticamente estados. inteiro. Muitos. E como é que é conhecer, assim, pessoas e você poder operar e essas pessoas ganharem uma nova forma? Perspectiva de vida, com certeza. Você gera muito valor para a pessoa, porque a visão, eu acho que ela é o nosso principal sentido. Eu costumo falar que é o nosso principal sentido. Ela está muito ligada à liberdade da pessoa. Imagina uma Total. pessoa que não enxerga, assim, ou perdeu a visão. Total. Ela fica dependente, né? É um sentimento muito... A adaptação é muito complicada. Eu, mais ou menos, volta de uns 10 anos que eu faço esses projetos, que eu viajo Bahia, Minas, Mato Grosso do Sul, Pará. Cara, eu já acho que eu viajei para todo quanto foi estado, né, desse Brasilzão. E sempre, assim, eu me dou muito, eu deixo de estar com a minha família para poder fazer isso, eu deixo, sabe, de ver até, durante muito tempo, minha filha vai fazer 10 anos agora, então isso tem 10 anos que eu faço, talvez um pouco mais que eu faço esses projetos, então me privo muito, mas eu recebo muito também, irmão. Com certeza. Recebo é uma muito. energia muito positiva. Muito. Eu sou muito grato por esse dom que Deus me deu, de poder ajudar o próximo dessa forma. E realmente a oftalmologia ela tem essa peculiaridade, né? De você... Ela permite, né? Cara, você dá uma qualidade, uma condição de vida. A gente já operou em aldeia indígena. Nossa, a gente, que assim, legal. já foi, sabe... Você chegou a dormir lá junto Sim. A gente já fez muitos projetos que, cara, chegava nos lugares lá, você fala, como é que eu vim parar nesse lugar? Mas era tão gratificante, porque normalmente a gente ficava 2, 3 dias no mesmo lugar, ou às vezes rodando naquela região, e aí você operava um paciente, e o paciente, depois no dia seguinte você ia fazer um pós-operatório, ia ver como é que estava, e o paciente... eles são muito gratos, né? Sim. Volta a enxergar, chora, e aí, putz, É um negócio, uma emocionante. é uma energia emocionante. muito bacana, muito bacana. E nessa linha, eu fucei assim um pouquinho, né? E você tem uma frase sua, né? Ninguém cresce na vida se não começar a fazer algo pelo próximo, não é? Exatamente. Então isso mostra, eu penso a mesma coisa. Eu costumo falar que eu gosto de gerar valor. É isso aí. Eu gosto de gerar valor. E esse projeto aqui é para gerar valor, dando visibilidade para o convidado, para o trabalho do convidado, porque eu acredito que o empresário ele tem muito a contribuir, mas ele já contribui bastante. Sim. Você acabou de falar que você se priva da família, das coisas pessoais, para estar servindo outras pessoas. Então, eu acredito muito nisso. Eu que trabalhei muito em grupos de networking, né? Eu fiz parte de vários, fundei um grupo também. E quando você vê um empresário, porque a fase do empresário ela é muito difícil, você está um ano e pouco na clínica, no hospital, você deve estar ali naquela luta e fazendo as coisas acontecerem. É um constante aprendizado, né? É um constante aprendizado. Então aqui eu vou dar o testemunho, tá, para o Dr. Cauém, para o Dr. Humberto, que acreditaram nesse projeto de inaugurar um hospital de olhos. A minha esposa, ela tinha assim ela tinha um problema muito sério com a visão, né? Que o grau dela estava aumentando
2 vezes ao ano. A Nadine trocava o óculos dela 2 vezes ao ano. E eu não hesitei, falei, você tem que ir no Dr. Cauê. E aí fomos lá e ela tomou coragem, ela veio me perguntar, e aí, o que você acha, tal? Falei, não, você tem que operar. Mas ele é tão novo. Falei, mas eu conheço ele há bastante tempo. Pode A bagagem é grande. pode ficar tranquila. E ela fez. E aí eu vou contar aqui um episódio engraçado que quando ela foi ter o retorno contigo, ela sentou ali na sua frente e você perguntou, como é que você está? E aí ela respondeu, quem é o senhor? Não te conheço, eu nunca estive aqui. Para resumir que ela não sentiu nada. O pós-operatório dela foi como se não tivesse passado por nenhum procedimento. O legal também é que a Nadine, quando ela entrava para o banho, ela entrava junto com o óculos, porque ela não conseguia enxergar a diferença do condicionador para o shampoo. Cara, aí é o primeiro banho dela, eu nunca esqueço, ela falou assim, nossa, olha, tô enxergando, mesmo com o banheiro embaçado, mas eu tô enxergando. Foi muito legal mesmo. Agradeço aí a sua atenção. Que isso. Até comigo, com a Nadine e com a minha filha também, a Dani, que passa contigo e tudo mais. Então, super recomendo. Um prazer. Isso para mim é exatamente isso que não tem preço. Né? Sim. Essa gratidão, o reconhecimento, a consideração. A pessoa vir falar para você, puta, gostei, ficou legal, tudo. Mas essa energia que a pessoa... Puta, a gente faz o nosso trabalho exatamente para poder ter esse retorno. Esse papel do médico, na verdade, o médico ele tem esse papel, né? Teria que ter, os médicos... Teria que ter. Meus pais sempre falaram que você tem que ter na vida um bom médico e um bom advogado. É isso aí. Eu acho que o papel do médico é nisso de acolher o paciente, sabe, de entender a queixa, de tratar. É claro que o médico, isso uma condição inegociável é o conhecimento, né? Mas essa empatia pelo paciente, essa vontade, sabe, de estar ali, de tratar, de fazer algo pelo próximo. Sim. Exatamente é isso que eu... Dentro dessa linha de cuidados e prevenção, eu não posso deixar de perguntar sobre o glaucoma. Para aquelas pessoas que têm dúvidas. Importantíssimo. O que você poderia aconselhar sobre esse tema? Glaucoma é uma doença, Rimon, silenciosa. Então, e é uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo. Você consegue fazer um diagnóstico de glaucoma numa simples consulta. Consultar um médico. Exatamente. O médico, um oftalmologista, que faça o seu grau, mas que também te dê uma atenção e coloque você para fazer um exame de biomicroscopia, que é o exame que a gente chama de lâmpada de Fenda, que vai ver a parte da frente do seu olho, vai ver córnea, cristalino, íris, parte branca do olho, esclera. Nesse exame, que normalmente é um exame de rotina oftalmológica, você normalmente mede a pressão. E aí você consegue ter pelo menos... É claro, uma conversa antes, fazer uma anamnese no paciente, você consegue ter uma noção se esse paciente é um candidato a ter glaucoma, se isso pode se desenvolver. E aí a gente consegue, fazendo com os exames simples, um diagnóstico preciso. Hoje eu pego muito paciente que simplesmente só troca o óculos e aí de repente chega no meu consultório falando que não está enxergando, porque com glaucoma é uma doença que ele vai pegando periferia. Então você começa a perder campo visual, mas a parte central ainda está preservada. E você só começa a perceber quando você começa a trombar nas pessoas, quando você começa a ter que virar muito, mas o corpo se adapta, né, a essas coisas. Sim. E aí,
O paciente chega lá com glaucoma já bem avançado, porque deixou de fazer um exame de pressão ou deixou de fazer um exame de fundo de olho. Importantíssimo é não só trocar o óculos. Trocar o óculos é... Pessoal, o Hospital de Olhos se encontra em Suzano, na área central, Rua Barão de Jaceguai, 522. Rua Barão de Jaceguai, 522, é a rua do ginásio. Quase em frente ao ginásio. Quase em frente ao ginásio poliesportivo aqui de Suzano. Então, tá nas redes, nós vamos deixar com certeza aqui as redes sociais do Hospital de Olhos, né, telefone e tudo mais. E eu queria te agradecer imensamente. Eu sei que você é uma pessoa reservada. Quando eu te falei, né, que eu te convidei, você falou, mas eu não vou me sentir muito... Eu falei, pode deixar que o entrevistador, ele Fiquei é um bom extremamente papo. Confortável. É um bom papo, irmão. Nem parece que tem uma câmera. Na verdade, cara, eu recebo as pessoas aqui e a conversa é como se a gente estivesse tomando um café. Com certeza. E aí a conversa vai fluindo, o assunto vai atrás do outro. Se o podcast pudesse ter 2 horas, a gente ficava batendo um bom papo aqui. Com certeza. Mas não vai faltar oportunidade, porque a gente deixa assim um quero mais para depois. Os meus convidados vão com certeza retornar. Mas, doutor, muito grato. Obrigado, irmão. Um abraço para sua família. A família Filipelli é tradicional de Poá, são meus amigos de muita data. Juliano, um beijão para você. E eu espero que você tenha muito sucesso, porque esse seu lado empreendedor, vocês tiveram muita coragem, né? É um investimento altíssimo, a gente sabe. Vocês fizeram a reforma do prédio. Muito. Instalação de primeira qualidade, equipamentos. É um hospital mesmo, gente. É totalmente equipado. Sim. Então, e o Dr. Cauê e o Dr. Humberto estão aguardando aí, né, vocês passarem e fazer a prevenção que é necessária. Muito obrigado. Obrigado, Rimon. Saúde. Saúde, amém.